Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Bruno, que alegria estar com vocês aqui. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo para nossa aula sobre o livro de Romanos. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e que bom ter você aqui comigo. Hoje eu estou fazendo vídeo ao invés do áudio, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente aos nossos corações, como Ele tem ministrado nesses domingos que nós temos nos encontrado. Então eu tenho certeza que a sua vida será impactada, o Espírito Santo vai fluir na sua vida de uma forma muito extraordinária. Vamos juntos? Eu quero desejar um excelente domingo, um domingo extraordinário, um domingo de paz, um domingo cheio da alegria do Senhor, e logo mais às 18 horas, às 18h30, o nosso coração se enche de expectativa para nós celebrarmos junto lá no nosso templo. Você vai acompanhar conosco online pelo nosso Facebook, então fique ligado conosco a nossa programação durante todo esse domingo. Que o Senhor te abençoe muito. Vamos nesse momento orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando, de juntos estarmos aqui nesse encontro poderoso do estudo da Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Pai nesse momento. Prepare o seu caderno, a sua caneta, o seu iPad, a sua Bíblia, porque chegou o momento de nós estudarmos a Palavra de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos nesse momento, Pai, nós te exaltamos, te agradecemos por esse domingo tão maravilhoso, esse domingo tão extraordinário que o Senhor preparou para nós. Pai, como é bom estar juntamente com os nossos irmãos, Senhor, reunidos nesse momento, para juntos celebrarmos, Senhor, e entronizarmos o Teu nome, Senhor. Pai, eu como ministro nesse momento me coloco diante de Ti, diante da Tua presença, para que o Senhor fale, para que o Senhor possa fluir, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, neste momento. Que amanhã seja, Senhor, extraordinária, que o nosso dia seja, Senhor, de muita expectativa na Tua presença, Senhor. Fala através da Tua palavra, é o que nós te pedimos nesse momento, Pai. E desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo, deixa eu chegar um pouquinho para cá para ver se melhora um pouco a qualidade da luz. Então eu quero que você abra comigo, queridos, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, nós vamos estudar hoje o capítulo 7 de Romanos. Então chegou o momento de você abrir a sua palavra. Você vai perceber que está escuro aqui porque já é noite, mas eu tenho certeza que esse domingo será poderoso. Amém? Vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Abra comigo aí, Romanos capítulo 7, e nós vamos seguir aí no estudo da palavra de Deus. Esse livro que tem trazido muitas revelações para a nossa vida, esse livro que tem trazido coisas profundas da parte do Senhor, Nós temos falado muito sobre a libertação do pecado, sobre deixarmos a velha vida e assumirmos verdadeiramente no Espírito uma vida transformada em Cristo Jesus. Então nós vamos prosseguir aí com o nosso estudo, vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 7:1 diz assim. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Amém, amados? Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então aqui nós temos uma primeira parte
dessa leitura que nós realizamos no capítulo 7 do livro de Romanos. E aqui nós já temos uma comparação que o apóstolo Paulo fala da lei acerca do casamento, né? Na lei, quando a mulher ela sofre, ou o homem sofre o adultério, né? Pela lei ela pode se casar novamente. Ou quando o marido morre também, ela tem a possibilidade de se casar novamente, né? Ela pode ter um novo casamento segundo a lei. E o apóstolo Paulo ele faz essa relação. No capítulo 6, que nós estudamos do livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala sobre o processo de nós nos libertarmos do pecado, né? A importância do cristão ser liberto totalmente do pecado. E já no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele já entra falando acerca da libertação da lei, né? A importância de nós sermos libertos da lei. Eu peguei um pequeno trecho aqui de um texto que eu achei muito interessante acerca de alguns comentários, e um deles me chamou muito a atenção sobre o fato, né, da lei. A lei, ela implica em Deus requerer que eu faça algo por ele. Já a libertação da lei, ela implica em que ele já fez por mim, aquilo que Deus já fez por mim através de Cristo Jesus. Então, ele já conquistou, né, pela sua graça, tudo quanto exigia de mim, isentando-me do seu cumprimento. Então, é importante que fique claro para todos nós que Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu fielmente, como eu já falei em outras lições nossas, e ele veio para nos dar uma nova vida, uma vida firmada totalmente nele, né? E nós nos fundamentamos cada vez mais que nós não podemos ter uma vida fundamentada nas nossas concepções, naquilo que tantas vezes julgamos ser o certo. Nós precisamos fundamentar cada vez mais a nossa vida em Cristo Jesus. A nossa vida precisa estar firmada nele. Eu te pergunto hoje, você que está aqui comigo nesse momento de estudo, onde você tem firmado? Eu já falei isso também em alguns momentos. Onde nós temos firmado a nossa vida? Onde você está firmando todo o conhecimento que você tem adquirido? Enquanto eu preparava, eu estava sentindo no Espírito algo que ele estava trazendo a mim, eu quero compartilhar com você nesse momento. Será que você tem tentado levar o Evangelho, ou tem tentado colocar o Evangelho no seu modelo, na sua forma? E era exatamente isso que estava vindo ao meu coração, queridos. É importante que você entenda, você não tem que levar o Evangelho da sua forma, nós precisamos aplicar o Evangelho segundo o que Cristo estabelece para cada um de nós, segundo o que foi instituído para cada um de nós, para que nós vivêssemos. O Senhor Jesus, ele trouxe para cada um de nós uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia de graça. Eu amo falar sobre a graça. A graça, ela traz sobre nós, querido, muitas coisas que torna o nosso relacionamento, a nossa proximidade com Deus muito mais profunda. Então, é importante que você comece a viver, de fato, essa vida debaixo da graça, debaixo de Cristo Jesus, né? Ele morreu por cada um de nós, ele foi entregue na cruz por cada um de nós, então nós precisamos nos firmar, nós precisamos estabelecer a nossa vida completamente nele. Então, queridos, eu trouxe esses dois passos aqui que eu peguei aqui, que eu achei muito importante, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele não está abolindo totalmente a lei, até porque Jesus veio e cumpriu toda. Ele só está falando que a lei ela não pode ter um peso sobre as nossas vidas. Quantos de nós já tentamos conduzir ou fazer da nossa forma, tentar realizar a vontade de Deus da nossa forma, do nosso jeito? É isso que o apóstolo Paulo, e no meu espírito é o que está queimando nessa noite, né? Nós estamos de noite, mas eu estou ministrando a seu coração nesse estudo da manhã. O que tem queimado no seu coração? Será que
A sua vontade tem sido superior à vontade de Deus, à vontade do Pai para você? Então, queridos, que nessa noite você de fato, né, que nesse momento que nós estamos aqui estudando, você verdadeiramente tome o rumo da sua vida, não nas suas concepções, não nas suas realidades naturais, mas que a sua vida ela seja estabelecida e fundamentada na realidade que Cristo tem para cada um de nós, nas realidades que são sobrenaturais para a nossa vida. Deus quer que você viva no sobrenatural. Então o apóstolo Paulo ele vai dizendo no versículo 5, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei elas atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Era uma vida completamente velha, uma vida completamente destruída pelo pecado, porque o pecado ele traz a morte. Nós já lemos um dos versículos dentro desse estudo, que o salário do pecado é a morte. O pecado ele nos conduz à morte. Então nós não podemos manter essa vida de pecado, nós não podemos seguir nessa vida de pecado. É necessário que haja mudança, é necessário que haja encorajamento no Espírito para que você tome de vez por todas, querido, uma nova vida em Cristo Jesus. E aqui ele continua dizendo, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Só é necessário que haja morte do velho homem através de Cristo. Então, queridos, se você está em Cristo, nova criatura você é. Então não existe mais nada que te prenda, não existe mais nada que te paralise. Por quê? Porque hoje você não tem mais nada que possa te prender. Porque se você verdadeiramente confessou Jesus, se você deixou com que ele entrasse em você, com que ele trabalhasse no seu espírito, e ele continua trabalhando, o Espírito Santo está em nós, ele trabalha diariamente, a cada segundo, a cada minuto, ele trabalha nas nossas vidas. É necessário que nós nos permitamos que ele flua, com que ele faça a sua vontade nas nossas vidas. É tempo de nós pararmos de tentar levar o evangelho ou a nossa vida do nosso modo, do nosso jeito. É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo, a pessoa de Cristo Jesus, conduzir a nossa vida para que ela se torne cada vez mais plena e que ela se torne uma vida espelhada à palavra de Deus. E ele continua dizendo, nós fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Mais uma vez nós falamos, Paulo estava falando a judeus, Paulo estava falando a gentios. Os judeus até hoje valorizam muito a lei, são cumpridores da lei, mas entendem que sendo cumpridores da lei, eles estão isentos da morte, querido. Cristo precisa entrar, Cristo precisa ser. Ele precisa ser a pessoa convidada para as suas vidas, para as nossas vidas. Não adianta nada nós conhecermos a palavra de Deus. Quantos conhecem a palavra de Deus? Quantos leem a palavra de Deus? Mas só se mantêm nisso, não buscam algo além do conhecer a palavra de Deus. Um dos profetas no Antigo Testamento diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você tem prosseguido, você tem avançado, você tem buscado prosseguir nele? Eu quero te convidar, eu quero te desafiar nesse momento para que você prossiga, para que você avance em conhecer ao Senhor. Você não pode ficar somente no fato, eu conheço Jesus, eu sei quem ele é, alguém que morreu na cruz, alguém que limpou os meus pecados. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós irmos além. Jesus quer que você vá além. Jesus quer que você tenha um novo momento. Jesus quer que você tenha uma nova intimidade com ele. É tempo de nós buscarmos isso em Deus. É tempo de nós buscarmos isso no Espírito. E o apóstolo Paulo continua o texto. Vamos para a segunda parte. Falei só sobre a primeira parte desse texto.
Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo está afirmando aqui de maneira nenhuma. O que não pode é eu somente querer viver a lei. Ou somente conhecer a palavra e continuar levando uma vida de pecado. Não houve a verdadeira conversão, não houve o verdadeiro arrependimento. Então, queridos, a lei ela não pode ser abolida, a lei ela não está sendo deixada de lado. Mas o que a gente está trazendo aqui, o que eu estou trazendo como alerta nesse momento é que você precisa viver algo além. Você não precisa ser conhecedor só da palavra, não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para que você se relacione com Ele. Jesus veio para que você tenha uma vida experimentada nele. Experimente. Se entregue. Diga, Jesus, eu quero verdadeiramente viver a sua vontade. Que a sua vontade seja estabelecida em mim. Que os seus propósitos sejam despertados na minha vida. Eles comecem a saltar, eles comecem a gerar um dunamis, uma explosão dentro de mim. Dunamis é explosão. É tempo de nós explodirmos em cumprir a vontade e o propósito de Deus nesses dias. E ele continua dizendo, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. A lei, quando nós olhamos para o nosso país, a lei é o que nos rege, né, como cidadãos. Ela nos direciona. Ó, se você fizer isso aqui, você vai ter essa consequência. A lei ela serve como base para todos os povos, para todas as nações espalhadas na terra. Mas existe algo além, querido, disso. É tempo de nós obedecermos à vontade de Deus, é tempo de nós obedecermos àquele que morreu por nós. E ele continua dizendo, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa. Olha o que ele está falando, ele fala isso no versículo 12. De fato, a lei é santa. O que nós precisamos realçar aqui é como nós temos nos comportados em relação à lei, em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que foi instituído pelo Pai. Como é que você tem se posicionado? Como é que você tem se colocado diante de Deus? Então, queridos, é tempo de nós mudarmos a nossa vida. É tempo de nós mudarmos essa realidade que de repente você tem vivido até hoje. Você tem tentado ser cristão, mas numa vida de pecado. É tempo de você tirar isso da sua vida de uma vez por todas, através de Cristo. É isso que nós queremos, que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Deus é justiça. Deus é bom. Em Deus não há mal, querido. Talvez você, como eu, desde a minha infância, cuidado, senão Deus vai te castigar, querido. Isso não está na natureza de Deus. Deus é justo. Deus é bom. Deus não tem pensamentos de mal ao nosso respeito, ao seu respeito. Deus não tem esse tipo de pensamento sobre mim e sobre você. Então, se até hoje você ouviu, porque Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém, querido. O que você colhe é o que você planta. Se você estiver plantando errado, se a sua semeadura estiver sendo errada, você vai colher coisas erradas. Se você estiver plantando com mal, você vai colher com mal, querido. Então, é aquilo que semeamos, nós colhemos. Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. Então, querido, escolha a partir de hoje não ter mais uma vida de pecado, mas ter uma vida firmada e fundamentada em Deus. Em Deus. De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso.
Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Que Paulo fala sobre a velha vida, né? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Verdade. Nós fomos criados e estabelecidos para sermos seres espirituais, não seres carnais. O que tem dominado você? Eu falei domingo passado, nós somos espírito, alma e corpo, ou carne. O que tem guiado a sua vida? O que tem direcionado a sua vida? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, queridos, é tempo de nós sermos homens e mulheres de Deus espirituais. Deus tem buscado, Deus tem se revelado a homens e mulheres espirituais, que andam, que o adoram em espírito e em verdade. Assim, encontro 21, versículo 21. Encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Aqui Paulo fazendo a relação do homem espiritual com o homem carnal, né? Que a guerra, às vezes, ela existe. E nós precisamos nos posicionar como seres espirituais, como alguém espiritual em Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, se nós escolhemos viver a vontade de Deus, sermos seres espirituais, nós passamos a ser escravos da lei de Deus, daquilo que foi estabelecido através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Agora, se nós tentarmos aplicar a lei à nossa carne, nós vamos ser literalmente escravos do pecado. E você não foi instituído para isso. Você não foi colocado nesse mundo para isso. Você foi colocado para ser alguém espiritual, alguém que vai fluir na presença de Deus, alguém que vai exalar esse amor, alguém que vai exalar essa essência da nova vida em Deus. Então, queridos, eu quero te dizer nessa noite que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm firmado a sua vida em Cristo, para aqueles que têm aplicado a palavra de Deus à sua vida e têm experimentado o novo de Deus sobre as suas vidas. Sejam, mais uma vez eu repito para vocês, no capítulo 7, sejam seres espirituais e não seres carnais. Não tente fazer a sua vontade, não tente fazer do seu modo, não tente levar ministério, o evangelho do seu modo, não tente executar o seu ministério pessoal do seu modo. Faça no modo de Deus. Deixe o Senhor te guiar, deixe o Senhor fluir, porque tudo vai ser mais leve, tudo vai ser mais natural e você vai ver o agir de Deus e o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia, que presença de Deus, querido, nessa noite, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós somos, aleluia, nós somos experimentados em Deus. Aleluia. E é importante que nós reconheçamos. Uma outra coisa que eu queria dizer para você, você também não é super-homem. Reconheça sua fraqueza em Deus. Se hoje você tem uma fraqueza, você tem enfrentado uma fraqueza na sua vida, reconheça essa fraqueza diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, Senhor. Visita essa área da minha vida, Senhor, trabalha nessa fraqueza. Reconheça o quão fraco você é sem Cristo. Sem Cristo nós somos fracos. Porque aí Deus vai te tornar forte, Deus vai te tornar um guerreiro nele. Aleluia. Nosso pastor ministrou quarta, ele falava sobre nós sermos sacerdotes de Deus.
Nós somos os eleitos de Deus. Deus nos separou, Deus nos comprou com alto preço, que salário nenhum paga, nada pode pagar. Mas Ele está conosco. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem estado conosco a cada live, a cada encontro aqui online. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando aí na sua vida. Deus está trabalhando no seu interior. Aleluia! Então, queridos, nesse momento eu quero te encorajar a viver a palavra de Deus, a viver a vontade de Deus e a exercê-la segundo a sua vontade e o seu plano. Vamos nesse momento orar. Eu quero orar pela sua vida para que o Senhor te encoraje, para que o Senhor flua. Eu falei em alguns momentos aqui noite, porque realmente está de noite, mas é domingo. Esse foi o dia que o Senhor fez. Declare isso sobre a sua vida. Esse foi o dia que o Senhor fez para mim. E eu vou começar a mudar. Eu vou começar a viver uma nova vida em Deus. Não importa, querido, quanto tempo você tenha de evangelho. Talvez até você tenha vivido na lei, uma vida pregada à lei, à sua vontade, aos desejos, e continua levando uma vida frustrada, uma vida escrava da morte. Mas hoje Jesus está liberando vida sobre você. Hoje Jesus está liberando uma nova vida para você. Aleluia! Então, nesse momento, querido, eu quero te convidar, eu quero te convocar para que a gente possa orar, para que a gente possa entregar esse momento de estudo da palavra de Deus nas mãos do Pai. Aleluia! Então, queridos, vamos orar nesse momento, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, para que a nossa carne ela cada vez mais seja morta e o seu espírito vivificado em Deus. Aleluia! Aleluia! Tenha o seu espírito vivificado em Deus. Tenha a sua vida vivificada em Deus. Aleluia, aleluias, aleluias. Deixa eu só colocar aqui uma música para nós orarmos. Aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus. Lembrando, às 17 horas oração e às 18h30 o nosso culto transmitido diretamente do nosso templo sede. Então compartilha com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Nós vamos ter momentos de louvor, momento de oração, momento de palavra com o nosso pastor, e você vai ser edificado e ministrado pelo Pai. Então vamos nesse momento orar, vamos nesse momento entregar, né, as nossas vidas ao Senhor, no nome de Jesus. Você que é membro, você que está nos acompanhando, ou seja ministrado pelo Senhor, seja visitado pelo Espírito Santo nesse momento. Aleluia, aleluia, seja ministrado nesse momento pelo Senhor. Ele está aqui conosco. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, meu amado, nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos falar com o Pai nesse momento. Aleluias. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, mais liberando, Senhor, para esse domingo de manhã. Nós declaramos, Pai, o teu fluir sobrenatural nas nossas vidas. Pai, que seja uma noite, que seja um momento extraordinário para cada um de nós. Pai, que o teu Espírito Santo se revele a cada um de nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida, Senhor, nessa noite. Pai, todas as nossas expectativas nós colocamos diante de Ti, Pai, nesse momento. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida. Senhor, a realidade de quem o Senhor é. Pai, Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Tu és bem-vindo, Pai, no nosso coração. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Flua, Pai, flua, Senhor, através de nós. Pai, que a Tua vontade, Senhor, ela seja estabelecida nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina a viver, nos ensina a experimentar, Senhor, a Tua vontade. Senhor, nos fundamenta em Ti, Senhor. Nos fundamenta cada vez mais na Tua palavra, Senhor. Nós precisamos viver, nós precisamos, Senhor, sair dessa vida tão limitada que às vezes temos, Senhor. Essa limitação, Senhor, de somente chegar
num culto, em algum lugar, Senhor, e fazer aquilo ali porque precisamos fazer por uma obrigação, porque determinam, Senhor, por uma regra estabelecida, mas nos ensina a fazer por amor, por aquilo que queima em nós de dentro para fora, Senhor. Pai, eu te entrego os teus filhos nesse momento, Senhor, nessa manhã, eu te entrego os teus filhos, Pai. Flua através de nós. No nome de Jesus, nos ensina a viver o extraordinário. Nos ensina a viver a tua vontade, Senhor. Nestes dias, eu entrego, Senhor, todos aqueles que estão passando por um momento de enfermidade. Enfermidade bata em retirada. No nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade. Todo vírus, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite. Todo espírito de morte, nós repreendemos nessa hora, Senhor. No nome de Jesus. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela semana poderosa que o Senhor está iniciando, Senhor, e está nos permitindo estar vivendo, Senhor, essa semana. Eu libero, Senhor, a melhor semana das nossas vidas. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. Nós te agradecemos nesse momento. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, Senhor, está conosco, Senhor, nos acompanhando nesse momento. Pai, no nome de Jesus, que eles possam viver o extraordinário, que eles possam experimentar o novo de Deus. Pai, obrigado. É o que eu te peço nesse momento, desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém, amado? Eu quero agradecer por você ter estado conosco nesse momento e que o seu domingo seja extraordinário, mais uma vez. Amém? E logo mais nós estamos juntos novamente aí no nosso culto de celebração e nosso momento de oração. Então, Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Fica na paz.